Ilia Topuria pode se aposentar já em 2026. Nesse vídeo vamos falar sobre Topuria, vamos falar sobre as notícias que estão saindo aí do que ele está falando, tanto das acusações que ele está sofrendo da ex-mulher dele, como do futuro dele dentro do UFC, dos planos dele dentro do UFC, de quantas lutas ele ainda vai fazer. Ele falou sobre Paddy Pimblett e Justin Gaethje, falou na possibilidade da vitória de um e de outro, qual que vai ser a próxima luta dele. Ele falou bastante coisa e temos evidências também de reportagens antigas que nos levam a crer que Topuria pode se aposentar já este ano do UFC e migrar para o boxe. Vamos ver tudo o que Topuria falou, vou dar a minha opinião aqui, vou querer saber a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta, e se você gosta de luta, já deixa seu like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Ilia Topuria, campeão aqui dos pesos leves, foi campeão dos pesos penas, subiu para os pesos leves, ganhou do Charles do Bronx e desde então não fez nenhuma defesa de cinturão. E em novembro, mês passado, ele anunciou que estaria tirando um tempo do UFC e para resolver problemas pessoais. O UFC foi lá, marcou a luta de Justin Gaethje contra Paddy Pimblett para o primeiro UFC numerado do ano de 2026, já em janeiro. Agora, Ilia Topuria veio aqui e falou um pouquinho mais sobre esses problemas pessoais. Falou, em resumo, não vou falar aqui muito sobre isso, porque bastante gente já falou, mas em resumo, a mulher dele aí parece que acusou ele de agressão, a mulher dele parece que tá tentando extorquir ele, pedindo X dinheiro para que não revelar agressões dele, então ele tá entrando na justiça com várias provas, e ele tem filho com essa mulher, então é aquela situação complicada de divórcio, dinheiro, filhos, isso aí vai longe, tá? Não sei como é que é a justiça na Espanha lá, mas justiça no Brasil, isso aqui vai longe, é quebra-pau e nunca dá para saber quem tá certo e quem tá errado. Enfim, que ele tá enrolado nessa situação agora e ele esclareceu um pouquinho mais esses pontos aqui numa publicação que ele fez aqui de um comunicado. Eu não vou ler ela inteira aqui, mas em resumo esse problema com a família. O que mais Topuria falou, que a gente vai comentar aqui agora, é que ele disse que ele não ficará muito tempo no MMA. Então o Topuria falou o seguinte, ó: não acho que ficarei muito tempo no MMA. No esporte ativo, eu vou. Agora, o que me resta nas artes marciais mistas? Bem, eu não sei. A verdade é que depende de muitas coisas, depende de como as circunstâncias se desenvolvem, mas bem, sempre tentaremos nos manter ativo. Não é segredo que eu sempre quis testar minhas habilidades no boxe, mas acho que algo que sempre apliquei na minha vida é que quem quer caçar dois coelhos acaba não caçando nenhum. Então quero primeiro terminar minha trajetória no MMA e só depois de concluir minha transição para o boxe, porque não posso ficar me preparando para uma luta de MMA, sair me preparar para uma luta de boxe e voltar. Acho que também não seria muito profissional, né? O boxe exige muita abordagem completamente diferente, treinos muito diferentes aos quais tenho que me adaptar. Obviamente não são tempos diferentes e vamos lá, nem sequer um octógono, é um ringue e eu teria que me adaptar a isso, o que leva tempo, como tudo na vida. Então veja, Ilia Topuria está com 28 anos de idade, 17 vitórias e nenhuma derrota. Então ele está falando que ele quer ir pro boxe, mas não ficar nesses dois, lutar MMA, lutar boxe. Lutar MMA, ele quer encerrar a carreira dele no MMA e quer ir lutar boxe. É isso que ele já está nos confessionando aqui. Que tudo vai depender de vários fatores, né? Quanto aos planos dele pro Justin Gaethje aqui e Paddy Pimblett. Bom, ele fala um pouquinho sobre a luta de Justin Gaethje e Paddy Pimblett. E cara, ele fala o seguinte: ele fala que ele quer lutar com o Paddy Pimblett, que o sonho dele é lutar com o Paddy Pimblett, que ele tem um histórico com o Paddy, que ele quer lutar com o Paddy Pimblett. Mas se o Justin Gaethje ganhar, ele falou, cara, eu acho que o Justin Gaethje não vai ter essa capacidade de arruinar os planos do UFC e os planos do Paddy Pimblett. E também, indiretamente, os planos do Ilia Topuria, né? Se o Justin Gaethje ganhar, ele fala o seguinte, ó: o UFC tem planos diferentes sobre os quais não posso falar nesse momento. Não sei quão capaz ele será de arruinar os planos do UFC e do Paddy Pimblett. Então ele já tá falando aqui que se o Justin Gaethje ganhar, o UFC tem planos diferentes pro Justin Gaethje. Ou seja, se o Justin Gaethje ganhar, ele não vai lutar com o Justin Gaethje. Ele não fala isso diretamente, ele fala, não, se o UFC oferecer eu com o Justin Gaethje na Casa Branca, eu aceito. Mas o UFC tem uns planos diferentes pro Justin Gaethje. Eu já vou falar quais são esses planos diferentes, já vou chegar aqui na minha teoria. Aqui em outra entrevista ele falou que os planos dele agora, a longo prazo, neste momento, né, ele fala que do boxe, tudo, mas ele fala que nesse momento ele está concentrado em conseguir a tríplice coroa. Tá? Então o que é a tríplice coroa? Ele subir lá para os pesos meios médios e lutar com o Islam Makhachev pelo cinturão dos meios médios, conseguindo assim 3 cinturões. Então ele fala que ele está focado nisso. Aqui ele está falando da carreira dele também de boxe, de fim de MMA, etc.
Então veja, o que a gente tem, qual que é a situação que a gente tem aqui, ó. Eu achei essa entrevista aqui do ano passado, antes dele lutar com o Alexander Volkanovski, no qual ele fala do contrato dele. Ele fala que acabou de renovar o contrato dele com o UFC e olha o que ele vai falar, quantas lutas ele tem aqui, ó. Las peleas, son 5 peleas las que firmé. São 5 peleas que eu assinei. Isso aqui ele tá conversando aqui com o repórter, ele fala desse novo contrato, ele fala que são 7 dígitos, que é algo que ele nunca esperava, que ele tá muito feliz, e que ele tem 5 lutas, antes dele lutar com o Alexander Volkanovski. Então, antes dele lutar com o Alexander Volkanovski, ele lutou aqui 1, 2, 3. Então ele já fez 3 lutas com esse contrato de 5 lutas. Então ele tem mais 2 lutas. Qual que eu acho que são os planos aqui do Ilia Topuria para ele se aposentar? Ele, se o Paddy Pimblett ganhar, ele faz uma luta com o Paddy Pimblett para unificar esse cinturão. O Paddy Pimblett vai lutar pelo interino. Isso ali por abril, no começo ali da primavera do hemisfério norte. Março, abril, final de março para abril. E no UFC Casabranca, ele lutar com o Jack Della Maddalena. Com o Jack Della Maddalena não, desculpa, com o Islam Makhachev pelo cinturão dos meios médios. Faria mais 2 lutas. Esse eu acho que é o plano do Ilia Topuria para encerrar no MMA. Se ele ganha do Paddy Pimblett, ele fica com 18-0. Se ele ganha do Islam Makhachev, ele faz uma baita de uma luta, né? Finaliza com 19-0 e 3 cinturões do UFC, aí ele vai migrar pro boxe. Por que os lutadores do UFC estão falando em boxe, principalmente os campeões? Topuria não é o primeiro. O próprio Aspinall tá falando sobre isso. O Aspinall, antes de lutar com o Cyril Gane, o pai dele já tinha cantado a pedra. Ele vai fazer as 3 lutas que ele tem ainda e vai pro boxe. Agora ele tem mais 2, que ele lutou uma com o Cyril Gane, né? Então, o porquê? Porque o boxe paga mais. Ainda mais para uma estrela como o Ilia Topuria. Já imaginou se o Ilia Topuria ganha do Paddy Pimblett e sobe, ganha do Islam Makhachev e termina a carreira dele no MMA com 29 anos, com 19-0, sem nunca ter perdido, e 3 cinturões inéditos na história do UFC? Imagine quais lutas de boxe que ele não ia conseguir. Veja o próprio Francis Ngannou, ele fez 2 lutas de boxe e conseguiu 30 milhões de dólares em 2 lutas, com o Tyson Fury e com o Anthony Joshua. Já na PFL, em uma luta lá na PFL, o Francis Ngannou fez 2 milhões de dólares, segundo informações do contrato dele. Então, em 2 lutas de boxe ele fez 30 milhões, e uma luta dele no MMA ele fez 2 milhões de dólares só. Óbvio, o boxe paga bem mais, os lutadores sabem disso. E não só isso, o boxe desgasta muito menos. Muito menos. Não tô dizendo o boxeador de ponta, aquele que treina a vida inteira isso, tomando soco na cabeça. Mas pro lutador de MMA, porra, você 29 anos, 30 anos de idade, tem que treinar chão, grappling, luta agarrada, cuidar com queda, cuidar com chute, cuidar com cotovelada giratória, cuidar com as infinitas possibilidades que tem dentro do MMA. Para ir treinar somente boxe, se dedicar somente boxe a uma luta no ringue, onde é só luva na cara, luva no corpo, é menos desgastante para o corpo, para a mente, para a alma, até. Pô, treino de MMA é sugado, meu irmão. MMA é o triatlon do esporte de combate. Então, além, né, do salário ser melhor, os treinos também seriam melhores. De repente você não precisa contratar ali um treinador para cada área. Pô, você só vai treinar boxe, meu irmão. Boxe. Tá? Então, desta forma, eu acho que os planos é esse aqui. Paddy Pimblett ganha do Justin Gaethje, luta com o Ilia Topuria. Ilia Topuria ganhando, sobe lá para os pesos meio médio, e nos pesos meio médio luta com o Islam Makhachev. Como que vai ficar a categoria dos pesos leves aqui? Cara, a gente tem infinitas possibilidades. Charles do Bronx, se ele ganhar do Max Holloway, podem fazer um Charles do Bronx versus Arman Tsarukyan pelo cinturão vago, de novo, um 2 entre ele e o Tsarukyan 2. No primeiro, o Arman ganhou por decisão dividida, eles podem fazer isso. Né? Ou podem pegar o Paddy Pimblett vindo de derrota do cinturão linear, capaz de não conseguir isso. Agora, qual que é o problema se o Justin Gaethje ganhar? Pelo que o Topuria tá falando aqui, ele falou que o UFC tem outros planos pro Justin Gaethje. Cara, o que eu acho que pode acontecer aqui se o Justin Gaethje ganhar? Primeira situação, o Ilia Topuria se abdicar do cinturão e o Justin Gaethje vira campeão linear. Aí ele sobe e faz uma luta com o Islam Makhachev. É uma possibilidade aqui, tá? Dele subir e fazer uma luta com o Islam Makhachev. E a segunda luta dele seria contra quem? Aí é difícil, não sei se ele pode fazer ou uma defesa de cinturão lá nos pesos meio médios se ele ganhar, ou uma outra super luta caso ele perca do Islam Makhachev. Não sei como ficaria aqui. Ou outra possibilidade é se o Justin Gaethje ganhar, o Ilia Topuria, em vez de lutar com o Justin Gaethje para unificar o cinturão, luta com o Arman Tsarukyan. Não, o Arman Tsarukyan que era o primeiro colocado ali, ele que tinha o direito, então eu vou lutar com um cinturão linear com ele. Depois o vencedor daqui
unifica o cinturão com o Justin Gaethje. Pode ser também, tá? Ilia Topuria contra Arman Tsarukyan é uma luta que muita gente quer ver. Acho que o Topuria não vai se esquivar de uma luta dessa. Se ele quer lutar com o Islam Makhachev, ele não se esquivaria do Arman Tsarukyan. Então, é uma possibilidade também. Ah, mas não faz sentido o Topuria lutar com o Arman Tsarukyan, tendo em vista que o Justin Gaethje, no caso, estaria com o cinturão interino. Cara, até faz. Veja, no caso do Aspinall, lá o Aspinall estava com o cinturão interino, o John Jones voltou com o cinturão linear e lutou contra o Stipe Miocic. Fizeram uma luta lá, mesmo com o Tom Aspinall lutando com o cinturão. Pode acontecer, cara, pode acontecer. Uma luta contra o Arman Tsarukyan, Ilia Topuria Arman Tsarukyan, eu acho que ela é mais comercializável do que contra o Justin Gaethje. Então a gente pode ter também esse movimento do Ilia Topuria daí lutando com o Arman Tsarukyan e subindo para depois lutar com o Islam Makhachev, fechando as duas lutas dele no contrato. Provavelmente ele só renova esse contrato com o UFC se a grana for muito boa, se a grana for muito boa mesmo, ou ele migra para o boxe. Então ele fala ali, ele quer migrar para o boxe, mas isso tudo depende. Se ele tem já um contrato de 7 dígitos com o UFC, eu imagino que o contrato dele deve ser ali uns 4, 5 milhões de dólares, não sei. Tá? Para ele largar e lutar boxe por 20 milhões de dólares, quanto que ele não vai pedir para uma renovação de contrato? Ainda mais se ele conseguir ganhar do Paddy Pimblett, né? Se tudo conspirar a favor do Ilia Topuria, Paddy Pimblett ganha, ele vai lutar com o Paddy Pimblett, ganha do Paddy Pimblett, depois ganha do Islam Makhachev. Cara, daí qual que vai ser o valor do Ilia Topuria pro UFC? Quanto que ele não vai pedir? E eu acho que o UFC não vai estar nem disposto a pagar. Esse é o problema ainda, tá? Vão acabar querendo jogar ele aí pro mandar embora mesmo, vai lutar boxe, segue sua vida. Cara, é complicado. O que vocês acham sobre tudo isso? Qual que é a opinião de vocês? Chegou até aqui, opina aí, deixa sua opinião, veja se faz sentido o que eu falei ou não faz. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, valeu. Hey!